Bom, agora falando um pouco sobre calibre de fuzis, carabinas, rifles. Aqui o nosso foco acaba sendo mais institucional. Então a gente fala aí no texto sobre a questão do 5.56 comparado com o 7.62. A gente fala sobre o 7.62 por 39, padrão russo, né? A gente fala também sobre o 300 Blackout, que tem crescido muito, tem se popularizado aí no mundo das armas longas e também no mundo institucional. E a gente gostaria aqui apenas de pontuar algumas questões importantes. Então, aí no texto, a gente defende o quê? Que institucionalmente, se você puder possuir todas essas opções, ótimo. Se você puder ter aí um 5.56, um 300 Blackout, um 7.62 na reserva de armamentos de uma unidade policial, ótimo. No entanto, quando você busca um único fuzil, uma única plataforma, um único calibre, o 5.56 acaba se sobressaindo em diversos fatores. Então, novamente, ele não vai ser melhor em tudo, ou melhor para tudo, mas ele vai ser mais ou menos suficiente nos diversos padrões de emprego e ainda vai apresentar menor custo, maior facilidade, disponibilidade de munição no mercado, um maior leque de opções de munição, de tipo de projétil, assim como no 9mm. Então, muitas vezes a gente acaba parando o quê? No aspecto logístico, na hora de fazer a escolha. Para exemplificar, em um primeiro lugar a gente tem aqui 7.62 por 51, 7.62 por 39, que é o 7.62 russo, padrão russo, e o 5.56 por 45. Falta aqui o 300 Blackout. Mas, quando a gente considera a diferença entre esses dois, que são as armas que a gente possui aí no mundo ocidental, no Brasil, nas polícias, que é o 7.62 NATO e o 5.56 NATO, a gente percebe que é muito mais prático, leve, menor recuo no calibre 5.56. Muitos vão falar, mas esse calibre é ineficiente. E a gente já fala muito aí no texto que depende da arma, do calibre, da munição e do projétil dessa munição. A gente não pode falar tal calibre não serve, ou tal calibre é o melhor do mundo. Tudo vai depender do tipo de arma que ele dispara, do tipo de munição e do tipo de projétil. No entanto, quando a gente fala em tipo de projétil, novamente a gente destaca a versatilidade do 5.56. Para exemplificar, eu tenho aqui um 5.56 M193 com 55 grains de peso, uma munição jaquetada total, né, FMJ. Aqui eu tenho uma munição traçante, uma munição que aí para o uso institucional, para o uso de combate, ela tem essa possibilidade, essa capacidade de indicar a direção dos disparos. Aí a gente tem aqui munição SS-109 ou M855, que é uma munição que tem um núcleo, uma ponta de aço no seu interior. Essa ponta, ela vai facilitar a penetração contra estruturas aí de blindagem leve, um colete, um veículo, o vidro de um veículo, e ela vai deixar o projétil também mais pesado, de forma que ele vai apresentar uma balística terminal melhor a distâncias maiores. Então tá aí o SS-109. Depois a gente tem projétil ou munição Polymer Tip. Essa munição Polymer Tip, ela tem uma ponta plástica aqui, na verdade mais por questões de aerodinâmica e por questões de facilidade aí de carregamento, de subida ou acesso da munição na rampa, no cano. Mas, na verdade, ela é uma munição expansiva. Ela tem 55 grains também, mas ela é expansiva. Ao impactar aí contra um agressor, ela vai se fragmentar quase que instantaneamente e vai ter aí baixa possibilidade de transfixação, mesmo acertando estruturas mais finas, menos volumosas, como braços, pernas e por aí vai. A gente tem, por fim, aqui, uma munição OTM, Open Tip Match. Essa é uma munição pesada, com 77 grains. É uma munição muito precisa a maiores distâncias e vai ter aí uma performance terminal adequada. Então a gente não pode tratar esses calibres de maneira generalizada ou genérica e falar assim, o 5.56 não é bom
porque ele não vai ser capaz de penetrar, transfixar uma porta ou um vidro e acessar o agressor atrás. Ou então, o contrário, não, o 556 não é bom porque ele vai transfixar o agressor atrás e acertar outra pessoa. Vai transfixar o agressor e acertar outra pessoa atrás. A gente não pode falar isso, porque tudo vai depender do tipo de projétil, do tipo de arma que dispara esse projétil. Vários fatores. A gente tem, por exemplo, munições frangíveis, que ao impactar contra qualquer estrutura, mesmo que mais frágil, essa munição ela vai basicamente se desintegrar, virar pequenos pedaços, se pulverizar. A gente tem munições expansivas, que ao impactar contra o corpo humano, elas vão também expandir e se fragmentar, apresentando aí pequenas chances de transfixação ou de lesão contra pessoas atrás. Porém, se o nosso foco é justamente a penetração, porque a gente está disparando contra um veículo, contra uma porta, contra uma barricada por onde o agressor se esconde, a gente tem também munições como a SS-109 ou M855, ou mesmo a SAT, que é um projétil também de penetração. Então a gente tem uma munição mais adequada para isso. A gente tem diversos tipos de projétil. E é por isso que a gente fala que essas novidades que surgem nem sempre são uma boa ideia. Por quê? Elas surgem como munições extremamente caras, elas demandam a mudança de plataforma de todo o armamento e elas não vão apresentar o mesmo leque de opções, o mesmo leque de opções de projéteis como munições mais consagradas como o 762 por 51, como o 556 por 45. O 300 Blackout, ele tem aí se difundido bastante, principalmente nos Estados Unidos. O que fizeram com o 300 Blackout? Basicamente colocaram um projétil de 762 no estojo de 556. Qual que é a grande vantagem dessa sacada, vamos dizer assim? Mantendo o estojo o mesmo, eu não preciso trocar carregadores, eu não preciso trocar ferrolho, extrator. Basicamente eu vou precisar trocar a câmara e o cano. Porque a única diferença é que o projétil é um projétil de 762 no estojo de 556. Então, se eu tenho um R15, que é o que a gente já vai falar aí em outros capítulos, que é uma plataforma extremamente versátil, eu posso apenas comprar um cano novo, talvez ali o bloco de gás e o tubo de gás, dependendo de alguns aspectos, e pronto, eu já tenho um R15 convertido para o 300 Blackout. Se esse R15 era 556, eu basicamente troco o cano e bloco de gás e tubo de gás e tenho uma arma 300 Blackout. Então o que muitos fazem, nos Estados Unidos principalmente, é ter a parte superior do fuzil em diferentes calibres. A parte inferior é a mesma, o carregador é o mesmo, mas a parte superior eu tenho um upper 556 e eu tenho um upper 300 Blackout. Eu só desmonto uma, coloco na outra e aí tenho duas armas diferentes. Então, são ideias interessantes. Se os recursos estão disponíveis, é interessante ter esses diferentes calibres. Cada um vai ser melhor para um tipo de ambiente. No entanto, se eu busco um único calibre, isso vale tanto para o aspecto institucional quanto para o aspecto particular. Alguém que quer uma arma para defesa residencial e também para atirar no stand e também para competir. Quando a gente analisa vários aspectos, o 556 acaba se sobressaindo quando comparado com esses outros calibres disponíveis. Então essa é a nossa indicação, a nossa recomendação, é continuar utilizando o calibre 556, e se você vai fazer um uso diferente com esse calibre, você apenas troca a munição, não vai precisar trocar a arma toda.